Como utilizar um multímetro na escala de tensão alternada? Como interpretar os valores e como identificar possíveis problemas? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Tudo bem, pessoal? Aqui é o James falando com vocês e o vídeo de hoje está muito especial porque é um corte de um vídeo que eu fiz há um tempo atrás de como utilizar o seu multímetro e resolver problemas. Porém, esse vídeo ficou muito longo e eu decidi tirar as melhores partes desse vídeo e deixar aqui para vocês em 6 partes, que são o número de variáveis, que normalmente um multímetro se mede. Se você sabe utilizar um multímetro como esse, você também vai saber utilizar um multímetro como esse e qualquer outro multímetro. Então, se você gostou desse vídeo, vou deixar aqui o link do vídeo completo para vocês assistirem, ok? Muito obrigado por assistir o vídeo, espero que ajude vocês aí do outro lado. Até mais e vamos pro vídeo. Tchau! Então a primeira variável que nós vamos medir aí, a gente vai entender, é a tensão alternada, que é aquele Vzinho com o tio por baixo. Como a gente já disse, essa tensão é a tensão que você tem aí na sua residência, que você tem aí nas tomadas da sua residência. E uma coisa muito importante, eu já vou começar passando aqui para vocês, é a questão de escala. Se você está com esse multímetro, onde você tem essa escala numérica e você precisa selecionar esse número, pessoal, sempre inicie a medição na maior escala. Por quê? São para todas as variáveis que isso vai acontecer? Não, não é para todas as variáveis. Mas se você adota isso para todas as variáveis, o risco de você esquecer e danificar o seu multímetro é menor. Então, sempre, independente da variável, sempre inicie pela maior escala. Imagina que você está querendo aí fazer a medição dessa tensão, de alguma tomada, de alguma coisa, e que você não conhece, você desconhece essa tensão, não sabe que tensão que é, e a gente coloca aqui na escala de 200. E vamos imaginar que essa tensão é de 380 ou 440. Quando você faz isso, pessoal, esse circuito do multímetro está preparado para receber até 200 volts. Se você observar aqui, tem um 200 aqui. Ó. Então, ele está preparado para receber até 200 volts. Quando você coloca uma tensão maior nesse circuito, você vai danificar o seu multímetro. Então, para não ter esse risco, você não sabe qual que é a tensão, por isso que você está medindo, começa pela maior tensão. É claro que você tem que ter aí pelo menos uma ideia de que essa tensão que você vai medir, você tem que ter pelo menos a ideia que não vai passar do range máximo desse multímetro. Através aqui da categoria, a gente pode, a gente entende, a gente sabe qual que é o range máximo de medição de tensão desse multímetro. No meu caso aqui é categoria 1, são 600 volts. Então eu tenho aí pelo menos que ter a certeza, que a tensão que eu estou medindo não vai ultrapassar 600 volts, porque aí é questão de segurança e você pode se machucar com esse multímetro. Colocando aí na maior escala, a gente vai colocar aqui as ponteiras, para medir essa variável no COM, que é o comum, que é o preto, que geralmente a gente coloca aí o preto, e aqui, onde que está o V, o miliampere, ou o MA, e o sinalzinho de ohms, a gente vai colocar o vermelho. Gente, para medir tensão alternada, independe se a gente coloca aqui o preto aqui, o vermelho aqui, não interessa. Mas adota isso, como regra geral. Por quê? Porque se você for trabalhar com alguma outra variável, você já está aí na posição correta, e vai ficar mais fácil você interpretar esses valores. Então vamos lá, a gente colocou aqui na escala de 600 e eu tenho aqui uma tomada residencial. E eu vou medir aqui, Vou ver qual que é o valor dessa tomada. Pessoal, uma coisa importante. As ponteiras de prova têm um local de pegar aqui, ó. Cuidado para você não pegar muito próximo da parte que não é isolada, para você não tomar choque, não acontecer um acidente. E aqui, ó, sempre observa se não tem nenhuma fissura aqui, ó, nessa parte. Que às vezes, tanto de movimentar, esse cabo vai quebrando e fica aqui com partes expostas. Então, quando você vai medir, você não percebe e você vai tocar aqui nas partes expostas.
Isso é muito perigoso, pessoal, pode acontecer um acidente. Então, pegando aqui nas partes isoladas, né, da ponteira, você vai fazer a medição, né? Olha lá, vamos fazer a medição dessa tomada. Ah, pessoal, essa tomada não está ligada, eu esqueci de ligar. Tá aí um problema, né? A gente já consegue aí identificar um problema. Então, se a gente está medindo essa tomada e não tem nenhuma tensão, ou essa tomada está desligada, ou aconteceu de um disjuntor, né, como esse, ter desarmado, ter desligado por algum motivo, por algum problema, ou a gente tem aí um problema em algum fusível. Nesse caso aqui, eu tenho um filtro, né? Eu tenho aqui um filtro, e esse filtro tem fusível. Esse fusível pode ter queimado, por isso que a gente talvez poderia não estar lendo nenhuma tensão aqui. Pode acontecer também, se eu tiver uma placa, essa placa eletrônica recebe aí na sua entrada uma tensão alternada, e eu sempre tenho um fusível aqui. Às vezes eu estou medindo após esse fusível, estou fazendo algum teste, e eu não consigo ler nenhuma tensão. Pode ser que esse fusível esteja queimado. Então tá aí já alguns problemas. E agora eu vou ligar essa tomada para a gente medir essa tensão. Tomada ligada, agora nós vamos medir a tensão dessa tomada. Vamos lá. Olha só, nós temos aqui uma tensão, né, de 220 volts. Então, se eu sei aqui que a minha tensão é 220 volts e eu estou aqui na escala de 600, eu posso mudar para a escala de 200? Não, pessoal, não posso mudar para a escala de 200. Por quê? A minha tensão é maior do que a escala mínima. Então, aqui eu estou no local correto, né, de medição. Eu estou na escala de 600. Se eu estivesse lendo aqui 127 volts, eu poderia sim mudar aqui para menor escala. E por que tem duas escalas, né? Por quê, pessoal? Porque se eu estiver medindo uma tensão mais baixa, eu vou conseguir uma precisão melhor na escala menor, né? Vamos imaginar que eu estou lendo aí 50 volts alternado. Então, se eu estou lendo 50 volts alternado, eu posso muito bem mudar aqui a minha escala para 200 e eu vou ter uma melhor precisão dessa medição. Então, é por isso que a gente tem escalas numéricas para melhorar essa precisão. Então, aqui, pessoal, eu estou lendo aqui os 220 volts. E é assim que você faz aí, utiliza essa parte do multímetro, né, de tensão alternada. Aí a gente já falou alguns problemas que já dá para você derrubar aí, se você não lê essa tensão. Geralmente, as pessoas estão aí, têm os seus multímetros para ler a falta de tensão. Geralmente é para isso. Pode acontecer também, pessoal, dessa tensão estar mais elevada, né? A gente deveria ler aqui 220 e a gente está lendo uma tensão maior. Isso pode ter várias causas, geralmente essa causa pode ser um transformador, pode ser um banco de capacitor, que os capacitores não estão saindo, não estão fazendo o controle de capacitância correta, coeficiente correto, então pode estar elevando essa tensão. Mas não é o assunto aqui, isso começa a ser mais complexo, e a gente está falando aí de coisas mais simples, né? E por aí já dá para você derrubar alguns problemas. Agora vamos para a próxima escala.